Livro de Crônicas, o capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 36. A nossa meditação esta manhã de domingo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 1 até o verso de número 36. Assim diz a palavra do Senhor. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semimarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed, Edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam, que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel e seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e o juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. E a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale.
Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao Teu nome e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Oremos. Pai, lemos a palavra e a lemos com fé, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Portanto, agora, em intercessão, rogamos ao Espírito Santo que a aplique a nosso coração, a fim de que, tendo sido lida ela, agora seja pelo próprio Espírito aplicada a nós, e tenhamos assim crescimento, e abandonemos os nossos pecados, e que haja em nós santidade tal, que seja o Teu nome louvado e bendito para todos sempre em nós. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Uma história para o povo de Deus, 1 Crônicas, é o que nós temos visto desde o capítulo 1. Hoje com o tema: a aliança deve ser louvada. 1 Crônicas 16, de 1 a 36. O pano de fundo desse escrito é o período pós-exílico. Nós temos visto isso. O cronista escreveu um único livro que nós temos em língua portuguesa publicado em 2, 1 e 2 Crônicas, e esse livro tem como alvo o povo ali ao período pós-exílio. O desespero pelo fracasso visível de Zorobabel e outros em inaugurar o reino messiânico em Judá, previsto pelo profeta Ageu e Zacarias, era notório. Basta que você leia o livro desses dois profetas. Ageu diz que o povo preocupava-se exclusivamente com a sua vida e com as suas casas, enquanto a casa de Deus estava abandonada. Zacarias fala numa linguagem que é terrível, falando acerca de como Israel estava desmotivado, acerca das maravilhosas promessas que Deus outrora tinha dado ao seu povo, a aliança essa perpétua e que não poderia ser quebrada, e que mesmo depois de Deus ter movido, como vimos na semana passada, a pregação do presbítero Ageu em Esdras, a libertação do seu povo, conduzindo as nações, conduzindo os povos e os reis, para que o povo dele fosse liberto com mão poderosa, ainda assim havia um fracasso visível em o povo viver este reinado messiânico. A adoração não era totalmente centralizada ainda em Jerusalém nesse tempo. Apesar do versículo 1 dizer que introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Ainda aconteciam os sacrifícios em Gibeão, você pode ver isso em 1 Crônicas 16, 39. Os levitas ficaram somente com os deveres musicais, como mostra o verso 4 aí. Então a arca estava presente na casa de Davi em Jerusalém, mas os sacrifícios ainda eram realizados em outra região. Aqui então, temporariamente, o único serviço prestado era a música, a adoração, o louvor diante da arca da aliança. Os levitas tinham de ministrar, mostra o texto, celebrar, louvar e exaltar o Senhor. Verso 4, acompanhe comigo.
designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. É possível que os 3 principais salmos usados aqui correspondam a cada um desses deveres exigidos aqui dos levitas. O cronista ele começa com uma nota introdutória, onde ele vai designar o cântico como um hino de ações de graças ao Senhor. O verso 7, observe: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Esses hinos de ações de graças estão baseados em 3 salmos que são dispostos a partir do verso 8 até o verso 36. Parece-nos que o verso 4 indica uma linha de direção de como esses salmos funcionam. A fim de ministrar diante de Deus, o primeiro salmo invoca a celebração, o segundo louvor e o terceiro a exaltação de Deus. Isso não é tão claro, mas é uma linha de pensamento da forma como Davi talvez tenha organizado esses salmos e de como o cronista então o aproveita, editando-os no texto que nós estamos nesta manhã. O Cântico de Davi é uma combinação de trechos selecionados dos salmos 105, 106 e 96. Se colocar esses salmos lado a lado com o texto aqui de 1 Crônicas, você vai ver que é uma reprodução desses 3 salmos. A primeira porção do Salmo de Davi acontece aí dos versos 8 a 22, derivado do Salmo 105, do verso 1 até o verso 15. Esses versos convocam a nação de Israel a louvar a Deus por bênçãos nacionais. Vamos entender um pouco isso. Nós vimos desde o início de Crônicas que o cronista está falando sobre a história do povo de Deus, da nação de Israel. O povo tinha saído do exílio e, como o Salmo 137 mostra, eles estavam arrasados por causa daquele período que passaram em cativeiro. A ideia do cronista então é resgatar a história de Israel, as promessas da aliança, e através de 3 principais figuras mostrar a Israel pós-exílio como é que Deus age na vida deles. A primeira figura é o rei, que prefigura o reinado de Cristo. A segunda figura é o templo, que vai apontar também esse relacionamento da igreja com o próprio Cristo, direto com o Senhor, experimentando um relacionamento pessoal. Isso, é claro, ele vai resgatando a história da aliança. Ele começa então desde Adão e vai até a genealogia nos dias das tribos. Com isso ele mostra que tem uma semente santa separada, que vem sendo preservada e conduzida por Deus, e que há uma oposição a essa semente. Agora ele quer restaurar no povo essa mesma visão, que o povo entenda que Deus os está dirigindo, a aliança é perpétua, e que através de todo esse relacionamento Deus os convoca a louvar o nome dele e bendizê-lo. O único propósito para o qual fomos criados é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a grande luta no nosso interior. Satanás nos chamou para não glorificarmos a Deus nem gozá-lo para sempre, mas sermos antes Deus, senhores de nós mesmos. Na Escritura, Deus então nos chama em Cristo de volta a essa tarefa inicial, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Portanto, nesse primeiro salmo que o cronista separa, ele tenta chamar a nação a lembrar dessas bênçãos nacionais, como Deus vem abençoando a nação, como Deus vem derramando sobre eles um cuidado, preservando a semente santa. O cronista apresenta então o significado contínuo da aliança com Abraão e Jacó, os versos 15 a 17, se destaca nestes louvores. Acompanhe comigo, verso 15 ao verso 17. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque.
o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então, ele invoca a aliança, relembra a aliança, como ela foi estabelecida, e o povo então deve agora focar na aliança. O cronista ele faz aqui algumas alterações no Salmo para mostrar aos seus leitores originais que tinham sido resgatados da peregrinação. Isso está claro lá no verso 20. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. Israel estava de novo perdido, como ele esteve lá no Êxodo, e como ele esteve quando peregrinou pelo deserto. E agora o cronista faz algumas mudanças naquele salmo que ele transcreve, os 3 salmos, a fim de apontar a Israel que está chegando o fim das peregrinações, que eles não estão perdidos e que Deus os está dirigindo. Essas alterações estão aí no verso 3, onde ele alterou para vós descendentes de Israel, de vós descendentes de Abraão, lá no Salmo 105, o verso 12. Lá no Salmo ele diz vós descendentes de Abraão. No verso 13 de 1 Crônicas 16 ele diz vós descendentes de Israel, seu servo, e vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, lá no Salmo 105, em descendentes de Abraão, e aqui descendentes de Israel. Então ele amplia a visão, mostra ao povo que eles agora são o povo que está em aliança direta. Não é mais Abraão, mas é a nação, é o povo. Outra alteração está no verso 19, quando vós éreis de pequeno número, eram eles em pequeno número, lá o verso 12 do Salmo 105. Então ele muda o eles por vós. Ele agora torna íntimo a Israel a relação. Ele diz assim: olha, eu estou falando com vocês, e vocês são o povo escolhido. Agora são vocês, não Abraão, com quem eu lido, é com vocês que eu trato. Em primeiro lugar, então, um convite ao louvor. As palavras iniciais fornecem as nuances aos mandamentos seguintes. Ele começa inicialmente dando uma diretriz daquilo que ele vai exigir do povo de Deus, daquilo que ele vai pedir do povo de Deus, e constitui uma convocação para se louvar o Senhor. E é bem provável que aqui seja um eco de Isaías 12, o verso 4, que também profetizou a esse povo. E o cronista está trazendo de novo à nação as palavras do profeta, convocando a nação de novo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 12, verso 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Então, essa introdução dada no versículo 8 e 9 invocam aquilo que o profeta Isaías tinha dito lá ao capítulo 12, o verso 4 do seu livro. À luz do contexto, invocar o nome do Senhor aqui significa proclamação do nome de Deus. Quando nós estamos reunidos em culto, devemos nos lembrar dessa máxima. Toda vez que nos reunimos para prestar culto e invocamos o nome de Deus, nós estamos assumindo então uma prerrogativa de anunciar. Pensemos na grandeza, na majestade de Deus. E sejamos sinceros, se o nosso culto, as orações, leituras em uníssono ou alternadas, os cânticos, os hinos, as ações de graças, o empenho em ouvir e praticar o sermão,
a participação dos sacramentos, se isso tem manifesto a grandeza e a glória de Deus, se isso invoca o seu nome, se ele se tem feito digno de ser chamado nosso Deus e nós o seu povo, será que o nosso culto possui toda a pompa, toda a majestade, toda a glória? Ou será que é uma reunião diminuta, de uns poucos gatos pingados, de um número elevado de pessoas que chegam atrasadas, atrapalhadas, impenitentes no culto, desprovidos de respeito, como se fossem lidar com qualquer um, levantam-se e se dirigem a esta casa como se fosse qualquer dia, como se fossem encontrar-se com qualquer um, cheios de pecados, com uma vida desgraçada, arrastam-se por este mundo para prestar um culto que muitas vezes é arrastado, de leituras mudas, de louvores erráticos, de hinos que não podem ser ouvidos além dessas paredes, de sermões que são pregados a bancos vazios, de um culto de ações de graças que não é capaz de agradar ao menor dos homens, porque de graça ele não está cheio em lugar nenhum. Será que o culto que prestamos invoca o nome de Deus? Será que há respeito? Será que há dignidade, honra, majestade, glória? Nosso culto precisa invocar o nome de Deus. A primeira coisa que o cronista faz é dizer: invoquem o nome do Senhor. Ao louvar o Senhor, o salmista deseja que seus adoradores se lembrem das coisas que Deus fizera ao seu povo. Esse é um exercício maravilhoso. Lembrar-se do que Deus tem feito. Lembrar-se de como Deus tem agido por nós, das maravilhas, das benesses, das bênçãos, tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O salmista diz: lembrem-se. Verso 12: lembrai-vos das maravilhas. Verso 15: lembre-se perpetuamente da sua aliança. O salmista diz: lembrem-se de quem Deus é, lembrem-se do que Deus tem feito, lembrem-se da história de vocês, lembrem-se das promessas. Nós nos esquecemos muito facilmente de quem Deus é e do que Deus tem feito. Ingratos, vivemos a nossa vida como se não houvesse Deus. A série de mandamentos continua, com ênfase em se fazer conhecido como Deus que salvou o seu povo. Verso 9 e 10: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Nós, de fato, que buscamos a Deus, como quem busca a água no deserto, se alegra e narra essas maravilhas. O povo de Deus é chamado a contar uma história. Ora, nós temos visto isso, por exemplo, em Efésios, onde o apóstolo São Paulo já nos mostrou que ali o que nos importa no capítulo 5 não é o casamento, mas é como o casamento deve servir como teatro de Deus, apontando a glória dele e da sua igreja. O casamento é secundário. Primeiro é a glória do Senhor. E vamos ver a partir de hoje que até a criação dos filhos, o que importa não é o bem-estar primeiro deles, mas é que eles sejam a glória manifesta de Deus.
E veremos isso no que diz respeito ao nosso trabalho. E então o salmista convoca a nação a relembrar os feitos maravilhosos de Deus. O nome de Deus se exibe pelo que Ele tem feito. Portanto, louvar é uma resposta apropriada, e os que procuram adorá-lo devem chegar-se à sua presença com alegria. Isso fica bem claro no verso 10: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. A alegria, ela é uma exigência. Veja, ele diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ir ao culto deve envolver esse ingrediente, a alegria, a disposição. Parece ser um sonho utópico, de que chegará um dia, chegará um tempo, chegará uma época em que a junta diaconal talvez tenha que abrir as portas do templo 1 hora antes, por causa da euforia, do ensejo claro e notório no coração, como canta-se no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é notório e perceptível, principalmente ao pastor da igreja, que muitas vezes é uma obrigação por demais pesada, que há muitas outras tarefas que se sobrepõem a esta, que é a tarefa última. Meus irmãos, um sentimento que me é muito próprio é o do mendigo. Todos os aspectos da minha relação com a igreja, parece que o pastor vive a mendigar. Por favor, orem. Por favor, leiam a Bíblia. Por favor, venham ao culto. Eu vos rogo, venham à reunião de oração. Participem. Olha, não deixe de vir no culto para ir no aniversário. Olha, não falta para ir no almoço. Eu encarecidamente vos rogo que todas as outras coisas fiquem a posteriori, e que Deus venha em primeiro lugar, se possível que até em segundo. Aquela ideia de que está clamando, quando ele diz assim, a alegria ao buscar a Deus, buscá-lo, querer Deus. As pessoas hoje não querem Deus, elas querem dinheiro, bem-estar, bens materiais, saúde, querem relacionamentos, elas querem muita coisa, mas elas não querem Deus. Querem cama, querem descanso, querem conforto, elas querem todas essas coisas, mas não querem Deus. Deus, se nós o listarmos de forma sincera, talvez esteja na posição que ultrapasse os 4, 5 dígitos. Ninguém tem buscado a Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Nós buscamos todas as outras coisas, e Deus é acrescentado lá no final. O salmista começa dizendo: é essencial que haja alegria, alegrem-se. O foco do culto é o Senhor mesmo e seu onipotente poder. Esse é o foco do culto. O verso 4 declara celebrar, louvar e exaltar o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 105, para que possamos ali fazer a leitura deste salmo transcrito pelo cronista. Olha o que diz o Salmo 105, do verso 4 até o verso 6. Buscai o Senhor e seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, lembrai-vos, buscai, é a ordem do salmista. A força é uma característica essencial de Deus. Salmo 62:11 e o Salmo 63:2.
E essa força é exibida em suas ações benevolentes em prol do seu povo. Eu quero que você grave no seu coração essa última frase: ações benevolentes em prol do seu povo. Porque se não for a misericórdia do Senhor renovar-se manhã após manhã, e ela renovou-se essa manhã, nós seríamos consumidos pela sua ira. Então, quando Ele nos convoca, quando Ele nos chama e diz que devemos louvar a Deus pelo seu poder, verso 11: buscai o Senhor e o seu poder. Deus não tem sido um Deus poderoso. O Deus do cristianismo atual é um Deus mesquinho, pequeno, insignificante. As pessoas motejam dele, riem-se dele. Não há poder entre o povo dele. A glória dele não é manifesta. O nome dele não é exaltado. Ele não é bendito. O que nós fazemos por ele sempre é pequeno, sempre é insignificante. O que oferecemos diante dele não tem valor. Não tem valor nem sequer entre nós. Imagine diante da sua santidade, do seu poder. E ele invoca, o culto é a ele e o seu onipotente poder. Por isso devemos nos lembrar dos prodígios dele, devemos nos lembrar das suas maravilhas, de como ele abriu o mar vermelho, de como ele conduziu o seu povo com mão poderosa e sustentou por tão longa caminhada, como ele fez no exílio. Domingo passado nós vimos isso em Esdras, como Deus moveu o coração de grandes nações, como ele quis, a fim de que o seu povo tornasse. E agora o cronista está dizendo: vocês não percebem o poder de Deus abrindo as portas, a sua grandeza? Lembrem-se de quem é o Senhor. O salmista convoca seus ouvintes, e são descritos no verso 13, olha como ele os descreve: vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. A que se lembrem como esse poder tem sido conhecido, especialmente no tempo do êxodo egípcio. Nós desprezamos muito a história de Êxodo, e é ali que Deus aponta claramente a sua relação pessoal, íntima e direta com o povo. Íntima, direta e pessoal com o povo. É ali pela primeira vez que ele diz assim: vós sois o meu povo, minha propriedade particular. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E então aqui ele invoca esse relacionamento novamente. No verso 14, o Êxodo é ainda lembrado pelo uso do nome pactual de Deus, Yahvé, que estava tão estreitamente ligado a toda a experiência de redenção lá do Egito. Olha o verso 14: ele é Yahvé, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Quando você vem adorar a Deus, quando você vem louvar a Deus, você deve se lembrar de quem Ele é, do seu nome, o nome pelo qual Ele se apresentou diretamente ao seu povo. Dar um nome, conhecer o nome, no contexto do Antigo Testamento, era algo de intimidade maravilhosa, tremenda. E Israel conhecia Deus pelo seu nome particular, o seu nome pessoal. Quando nós estamos vindo aqui prestar culto, não é algo vazio, é algo que deve ser impulsionado por uma relação pessoal e íntima, direta, de quem conhece Deus pelo nome. Os outros povos, os ímpios, eles não conhecem Deus pela sua intimidade.
E é isso que deve nos impulsionar a esse relacionamento. Não é um relacionamento frio, não é um relacionamento desprovido de contato. É um relacionamento de quem pessoalmente lida diretamente com o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Isso nos leva ao segundo ponto, a aliança infalível. No Salmo, verso 6, Abraão e Jacó são citados. No nosso texto, isso acontece no verso 13. Assim, um vínculo pactual e fundamental com eles é reafirmado nesse cântico histórico, versos 15 a 17. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. A aliança é reafirmada aqui. Eu tenho plena certeza e convicção de que aqueles que pertencem a Deus, daqueles que são chamados por Ele mesmo, Ele os relembra dessa aliança. E Ele coloca essa aliança no coração deles. E essa aliança não pode ser quebrada, nem mesmo pela nossa indisposição, nem mesmo pela nossa falta de interesse, mesmo que haja uma tentativa unânime de toda a igreja em se rebelar contra o Senhor. Ele suscita os seus fiéis, Ele os mantém, e Ele até brinca conosco quando Ele diz assim: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Claro que Ele está sendo jocoso, pedras não falam, mas Ele vai mover mesmo o nosso coração endurecido a falar, e Ele transformará em um coração de carne. Ele transforma pedras em carne. Ele é o nosso Deus. Deus guarda seu povo pactual, dirigindo e libertando dos inimigos. Olha o que Ele declara no verso de número 20 até o verso 22. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O povo de Deus é ungido, ou seja, separado por Deus para um propósito específico. É por isso que o verso 21 ele diz assim: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis. Verso 22, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O salmista declara que Deus não permitiu opressão e ainda repreendeu a reis, para que o povo dele fosse guardado. Mesmo que nesses dias haja tão grande oposição contra a igreja, ou que nesses dias haja grande perseguição a você que tenta ser piedoso, saiba que Deus ungiu, ou seja, separou você para ser um povo específico dele, para ser a igreja dele, para invocar o nome dele, para fazer lembrar os feitos dele, para adorar o poder dele. E Ele então vai guardar você nesta tarefa. Deus não está a seu serviço, Deus está a serviço dele. E Ele faz isso guardando você como um instrumento para a manifestação da glória dele. Ele guarda o seu povo, Ele repreende reis e nações, Ele os faz tornar atrás, Ele os vence, os humilha, a fim de que você cumpra o propósito de louvá-lo, de bendizê-lo.
Portanto, se há qualquer oposição a que você preste verdadeiro culto, se há algo que tem impedido você, se há ocasiões, se há situações, se há um movimento deste mundo mal, se o próprio Satanás tem se levantado, se lutas outras têm se interposto a você, não tema. O Deus da aliança repreende reis, faz tornar atrás nações, para que o povo dele cumpra o seu propósito. Ao dispor-se a adorá-lo, a prestar a ele culto, lembre-se de que nada pode resistir, porque Deus está chamando você a essa tarefa. Disponha-te, sirva-o, louve-o, e nada impedirá você, porque o nosso Deus é Yahvé, o Deus da aliança, e Ele é por nós. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós, o teu povo, somos chamados a louvar a aliança, esse propósito divino estabelecido de que nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Por isso o nosso louvor deve começar com a visão correta de quem é Deus e do que Deus tem feito. E ao prestarmos culto, devemos manifestar a todos os povos a tua grandeza. Grandeza esta que tem sido manifesta em nossas vidas pelo livramento maravilhoso que o Senhor tem nos dado, da morte para a vida eterna, pela salvação dada em Cristo a cada um de nós, pela eleição, pela vocação deste povo santo, separado para dar louvor ao teu nome. Nós, ó Pai querido, o bendizemos, nós o louvamos por tão grande graça e pedimos, bondoso Deus, se conosco, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.